estudantes do segundo ano, bem-vindos para mais uma aula de arte do Educa Recife. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar hoje brincadeiras e movimentos na nossa aula de artes de hoje. Bom, mas antes aqueles recadinhos para você acessar aqui as nossas aulas. Você provavelmente está assistindo esta aula ao vivo através da TV Nova Nordeste, canal 22.2. Tem ainda também a reprise, caso você não consiga acompanhar o ao vivo. Nós temos o chat, nós temos o aplicativo do Educa Recife, que você baixa no seu celular, no seu aparelho de celular, e lá você pode assistir as aulas ao vivo e também as reprises. E sempre temos uma professora, um professor, interagindo conosco no chat. Na nossa aula de artes de hoje está a professora Verônica. Vamos dar um olá para a professora Verônica e saber como é que está a participação de vocês aí. Olá, professora Verônica. Oi, tudo bom, professora Eli? Tudo bom, crianças? Simbora para a aula da professora Eli de arte. Aqui apareceu só Júlia. Bom dia, Júlia. William também, bom dia, William. Sejam bem-vindos aqui no dia de vocês. Vamos para a aula da professora Eli, tá certo? Isso mesmo, a Júlia e o William sempre conectados aqui com a gente. Então, para você se conectar também, acompanhar, participar das aulas, então baixe o aplicativo aí, que através do QR Code aproxima a câmera e baixe o aplicativo. E no dia de hoje, como a professora Verônica bem citou, que hoje é o dia do estudante. Parabéns para você, estudante do Educa Recife. A outra forma, a outra maneira é através do YouTube, para você acompanhar as aulas. Acesse lá o perfil do Educa Recife e você assiste essa aula da professora Verônica, da professora Esté, que são postadas lá na turminha do segundo ano. O que aprenderemos na aula de hoje? Vamos conhecer sobre a diversidade das brincadeiras tradicionais, aquelas que são passadas de geração em geração. Aprender elementos encontrados em cada brincadeira. A gente vai aí analisar, aprender, não brincar. Isso vai ser depois, outro momento aí, a gente vai brincar um pouco, mas agora a gente vai conhecer as brincadeiras. As brincadeiras tradicionais fazem parte da sua infância, da minha infância, e muito provavelmente também fizeram parte da infância dos seus pais, do seu avô, da sua avó. Isso é uma coisa que passa de geração em geração. Tem brincadeiras aí que sempre existiram, vai passando assim de geração em geração. Você aprendeu, você lá na escola brincou, e seu avô, sua avó também brincou lá na época da escola, da infância deles. Vamos aprender sobre os elementos que compõem várias brincadeiras. Veja se você já brincou, você reconhece alguma delas aí. Tá? Vou citar algumas, pois brincadeiras existem aos milhares. Brincadeira de mão ou bate-palma. Essa daí eu brincava muito quando era criança. Precisa aí de uma coordenação motora, o seu corpo. Aqui já trabalhamos em uma aula anterior de arte sobre isso. Que o corpo, você precisa dominar o seu corpo. É o controle do corpo e precisa aí uma habilidade para você mexer com as mãos para não errar. Você consegue bater tudo bem as palmas umas nas outras. É um movimento relativamente fácil. Mas você tem que sincronizar com a outra pessoa, bater ali de mãos um com o outro. E tem músicas, existem músicas que vocês cantam, não só entre duas pessoas, mas existem as brincadeiras com mais de uma pessoa. Bater as palmas com as mãos viradas para cima, é um exemplo, aquele que é o grupo. E você pode brincar em grupo ou, como eu falei, em dupla. Essa daí também existe uma coordenação motora, um domínio do seu corpo, controle dos seus movimentos, que é a amarelinha. A amarelinha aí que algumas escolas mesmo tem no chão lá pintado. A amarelinha que vai aí, ó, de 1 a 10. Você faz aí os movimentos, tem que usar a pedrinha, você vai com alguém aí, vocês vão fazendo aí essa competição. É bem interessante, pois você tem que pular com uma perna só. A amarelinha, às vezes, com duas. Vai depender aí do movimento que você está fazendo. Você vai precisar de giz e de uma pedrinha. O giz é porque é mais fácil, mas você pode usar outras coisas aí para marcar, desenhar a amarelinha no chão. Desenhar a sequência de números de 1 a 10.
No chão, alguns já são pintados, não é? Como eu falei, citei, nas escolas está lá pintado, bem colorido, para você brincar à vontade com seus colegas. Precisa de uma pedra, pois é mais fácil de achar uma pedra, mas qualquer outro objeto que você jogue para marcar a casa. As regras, sim, todo jogo tem uma regra. Ninguém pode pisar fora do quadrado, a pedrinha precisa ficar dentro da marcação e do número correto. Só pode colocar um pé em cada quadrado, não pode pisar nos quadrados que estiver com a pedra. Deve recolher a pedra na volta. E aí, se identificou com essas regras, já jogou a partir, brincou de amarelinha a partir dessas regras? Reconheceu? Dança das cadeiras. Eita, essa era muito comum em festa de aniversário. Você já foi para alguma festa de aniversário que tinha essa brincadeira? Nas escolas também, que é aí você necessita não só do controle do corpo, de uma coordenação, mas também de uma atenção. Se coloca uma música de fundo, você fica girando, e o último a ficar na cadeira é o vencedor. O segredo do jogo é eliminar o jogador que não consegue sentar, ou seja, a cada rodada aí diminui o número de cadeiras e o número de participantes. Cabo de guerra, essa daí é bem difícil, exige aí, ó, força e trabalho de equipe. Um grupo vai ficar de um lado, um grupo fica do outro lado. E tem uma corda, algo marcando aí no centro da corda, para quando você sai do seu limite, passa aquele limite e o outro grupo ganhou e o outro perdeu. Aí exige, ó, por isso que eu falo que é um trabalho de grupo, exige força de todos aí que estão de um lado e do outro. Uma corda dividida igualmente ao meio e um lenço amarrado marca o meio da corda. De cada lado dela fica uma equipe. Olha aí, observando o desenho que tem ali, ó, algo marcando o meio da corda e tem a cor vermelha ali para chamar bem a atenção. Quando a brincadeira começa, cada equipe começa a puxar a corda para o seu lado. Ganha a equipe que puxar a maior parte da corda para o seu lado ao fim de 1 minuto. Sim, às vezes, em alguns, para não demorar tanto, existe uma delimitação do tempo, tem que marcar aí o tempo, senão pode passar o dia aí a pessoa puxando um lado, puxando, então se delimita aí um tempo para que aquela brincadeira possa acontecer e saber quem é o vencedor. Telefone sem fio, essa gera muita confusão. As pessoas aí que já brincaram com ela sabe que uma pessoa começa lá na ponta, diz uma palavra ou até mesmo uma frase curta e vai passando de ouvido em ouvido, só pode ser dita uma vez. Uma pessoa fala uma palavra ou frase ao ouvido de outra pessoa ao seu lado, de modo que os demais participantes não escutem ou descubram imediatamente qual é o segredo. Sim, pois tem que se falar diretamente no ouvido lá da pessoa e não pode se repetir, só pode ser dito uma vez. O que a pessoa entendeu, ela irá passar para o outro. E o último lá da ponta da fila é que vai dizer o que é. Na maioria das vezes, nunca é a mesma palavra ou nunca é a mesma frase que foi dita lá pelo primeiro. Se confunde muito, vai se perdendo sentido, significado ao longo, é que vai passando de ouvido em ouvido. Cada um vai escutando de uma forma e vai passando. Já que não pode repetir, você só pode transmitir aquela que você entendeu da primeira vez que foi falado. Quem ouviu o segredo, tenta então repeti-lo para o próximo participante, assim por diante. Aí, quando chega a vez do último, que deve contar o segredo em voz alta. Esconde, esconde ou pique, esconde. A gente pode chamar aí dos dois de esconde, esconde. Em alguns lugares, vai mudando aí de região até de cidade, se muda o nome, varia muito o nome. Pode ser também conhecido como pique-esconde, que as crianças, uma fica lá fazendo uma contação e as outras vão se esconder. Enquanto uma pessoa, o
pegue, né, que a gente fala, fica com os olhos fechados, contando até um certo número combinado com os participantes. Geralmente os números de pessoas que estão participando, 5 ou mais, pois essa brincadeira ela fica mais divertida quanto mais participantes existir nela. E os demais participantes se escondem. A cabra cega, essa daí é uma venda nos seus olhos de uma pessoa. Geralmente se gira essa pessoa para ela ficar um pouco tonta, então ela tem que encontrar as demais pessoas que se espalham ao redor dela. Com os olhos vendados, a pessoa tentará pegar os outros participantes da brincadeira. O primeiro a ser pego assume o posto da cabra cega. E o pegador, no início da brincadeira, deve girar várias vezes para ficar desorientada a pessoa, porque torna aí mais difícil dele se localizar e encontrar as pessoas. As cantigas tradicionais passam de geração em geração também. Eu vou citar aqui umas. Elas servem para você brincar, dançar. Tem rima aí, você já aprendeu aí sobre as rimas com a professora Esté. E também ajuda a relaxar, é um momento de divertimento e descontração aí com seus amigos ou até com sua família. Ciranda, cirandinha, caranguejo, peixe-é, eu vi uma barata na careca do vovô. Essas canções são desde o tempo em que eu era criança e com certeza os seus pais, os seus avós também já cantavam essas cantigas. O cravo brigou com a rosa, o sapo não lava o pé. Nosso desafio da aula de hoje é muito simples, pois como eu sempre falo aqui, o estudante do Educa Recife é também um estudante pesquisador. Pergunte para um adulto qual era a brincadeira predileta da infância dele. Será que foi alguma dessas aqui que eu citei? Será que foi alguma canção aí, brincar? Pois as canções que eu citei aí também fazem parte de algumas brincadeiras. As brincadeiras também precisam de músicas, como lá o bater da mão. A gente sempre vai cantando uma música para ser aí quem ganha e quem perde, aí quem sai muitas vezes ali da roda da brincadeira. Nossa aula vai ficando por aqui, o resumo de hoje. Aprendemos os elementos de uma brincadeira, cantamos as cantigas tradicionais que passam de geração em geração, antes já citadas, e queria reforçar aqui, parabenizar a você, estudante do Educa Recife, e continue aqui com a gente. Aguardo vocês para uma próxima aula e até mais. Tchau!